Esse vídeo serve de alerta para vocês que são mulheres. Preste bem atenção. E mulheres casadas. Vocês mesmas que vivem com essas amizadezinhas de outras mulheres dentro de casa, enfiadas. Aquelas amizadezinhas aqui. Ah, mas ela é minha melhor amiga. Pode ser o Papa, querida. Pode ser o Papa, viu? Então preste bem atenção. Todo final de semana, a gente fazia, tipo assim, um churrascozinho na laje de casa. Só ia ela, né? Mais umas duas amigas. E uns colegas, mas a maioria dos nossos colegas não gostava de mulher, né? Gostava de homem. Enfim. Aí foi dando quando eu vi, quando eu parei pra perceber, a mulher tava praticamente morando na minha casa. Debaixo do meu teto. Andando de shortdó dentro de casa. Mas aquele shortdó na polpa da bunda, exatamente. O povo falando e eu bestada. Que eu confiava demais, eu cresci junto com ela. Né? Eu tive um coração, na verdade eu acho que meu coração não tem maldade até hoje. E eu confiei demais. Aí a mãe dela expulsou ela de casa pela seguinte coisa. Ela ficava 2, 3 meses no serviço, essa minha colega, e pedia conta, não queria trabalhar, uma coisa e outra. Essa informação foi a mãe dela que me passou. Só que segundo ela, essa minha ex-colega, ex-amiga, né? A mãe dela tinha ciúmes dela com o padrasto. Só que não entrava na minha cabeça que pudesse acontecer alguma coisa comigo dentro de casa, com ela e meu esposo. Pois bem, coloquei ela pra dentro de casa, tipo assim, ajudei no que pude, deixei ela no quarto que tinha lá desocupado, o quarto todo montadinho, bonitinho, deixei ela à vontade pra ela comer o que quiser, fazer o que quiser, se arrumou um serviço, ficou lá em casa até uns 6 meses por aí. E nunca falei assim, fulano, eu nunca falei com essa pressa, fulano, você tem que arrumar um lugar logo pra você, mesmo lá estando trabalhando. Só que chegou num dos finais de semana que a gente fez churrasquinho de novo, né? Que foi os colegas, o pessoal lá todo. Um dos nossos falou assim, fulana, fica esperta com essa amiga sua, viu? Fica bem esperta. Mas por quê? Ele fica bem esperta. Porque ela não é fluxicheire. Eu falei, não, fulana, ela cresceu junto comigo, eu conheço a família dela, eu conheço ela. Eu não vejo nada que desabone assim, né? Sei lá, minha forma de pensar dela, mudar meu pensamento sobre ela. Aí ele falou assim, de qualquer forma você fica esperta, porque mulher dentro de casa, se eu fosse você, eu nem colocaria, não colocaria minha irmã, quanto mais uma de fora. Ah, pois ele não estava certo. Minha gente, esse recado, esse alerta ele me deu no sábado, no dia do churrasco. Quando foi no domingo, o que aconteceu? Eu não sei o que colocaram na minha bebida que eu apaguei. Tipo, como se eu tivesse tido um coma alcoólico. Só vim acordar no outro dia, depois do meio-dia. Sem entender nada, nada. Sabe o que é nada? Pois bem. Só que no corredor do meio da casa, no corredor aqui no meio da casa, tinha câmera. Tinha não, tem ainda. Câmera. E eles não sabiam. Essa minha amiga com meu esposo não sabiam. Por quê? Eu tinha uma menina, né? Minha filha tinha 3 aninhos ainda. E eu tava desconfiando que uma babá estava maltratando ela. Então, assim, eu instalei a câmera, mas sem falar com ninguém. Pra não vazar informação. Aí mesmo brisada, tipo assim, grog, eu falei assim, vou puxar as câmeras, porque... Por que eu tô tão ruim? Eu bebi demais. A minha cabeça tava confusa, eu não sabia nem o que pensar. Gente, quando eu puxei as câmeras, os dois estavam me carregando no colo. Me colocaram dentro do meu quarto. E em seguida, os dois foram pro quarto dela. Pro quarto que ela dormia. Que é um corredor assim, tinha 3 quartos. Tinha o do fundo, do meio e o da frente. Desse jeito vocês estão imaginando. Ele me levou, provavelmente deve ter colocado alguma coisa na minha bebida, né, que eu descobri depois. Me levaram e foram putear no quarto dela. Por que eu sei que foram putear? Porque em seguida eles foram pro quarto dela,
E depois ela saiu seminua pro banheiro. E ele também. Né? Ela entrou, saiu. E ela também entrou e saiu do banheiro. Seminua. Assim, acho que terminaram o serviço lá e foram tomar banho. Aí eu vi as câmeras, né? Eu tinha puxado já tudo que eu precisava. Aí agi naturalmente no domingo, né? Tava plena. Quando foi na segunda-feira que ela chegou da empresa que ela trabalhava, falei, Fulano, chega aqui. As suas coisas, a sua mala já tá pronta. Eu preciso que você se retire agora da minha casa. Ela, como assim? Eu falei, que você se retire agora da minha casa. Ela, mas por quê? Não sei o que. Depois a gente conversa. Eu preciso que você saia agora. E não é a gente vai conversar agora, não. Depois a gente conversa. Eu quero que você se retire agora. Ela pegou a mala, eu acho que ela já tinha se tocado, pegou as coisas dela e foi embora. Saiu, né? Mas pra onde eu vou? Eu falei, problema seu. Aí já não é comigo. Quando meu queridíssimo esposo chegou do trabalho, vocês acham que eu fiz diferente? Não. Tava lá tudinho, os sapatinhos dele, tudo arrumado. Eu fiz questão de arrumar tudinho. Do jeitinho que ele gosta que eu arrume as coisas dele. Só que dessa vez foi pra ele ir embora. Porque eu não aceito pouca vergonha na minha casa. Embaixo do meu nariz. A menina me virou no cão, dizendo que era mentira, que não tinha feito aquilo, não sei o que lá. E foi montagem. Eu falei, a câmera fez montagens. Ninguém mexeu nessa câmera. Ele, pra que você colocou uma câmera aí? Eu falei, graças a Deus que eu coloquei a câmera, vagabunda. Aí comecei. Ele disse, eu não vou sair porque a casa também é minha. Eu falei, a partir disso aqui você perde direito. Não sei se vocês sabem, tá? Mas perde muito dinheiro. Se for comprovado, esse tipo de situação, principalmente dentro de casa. Aí ele tutubiou lá e foi embora. Né? Saiu da minha casa, da nossa casa. Quando foi na quarta-feira, ele acionou a justiça. Achando que eu não sabia dos meus direitos. Acionou a justiça, dizendo que eu tinha expulsado ele da própria casa. Aí, eu bem tranquila, né? Fui. Primeiro respondeu o boletim de ocorrência, né? Fui na delegacia, me apresentar na delegacia. E levei as filmagens pro delegado. O delegado só olhou assim pra tela. Falou assim, ele tá lascado. Eu falei, graças a Deus que ele tá lascado. Antes ele do que eu. Aí, veja bem, por mais direitos que ele tivesse na casa, ele tinha perdido mais da metade dos direitos. Sabe por quê? Porque isso aí se chama... Eu não sei se é bigamia. Não, é um tipo de situação, gente. Não é constrangimento, não. É outro nome que dão pra lá, né? Esse tipo de coisa. O cara saiu praticamente da minha vida com uma mão na frente e a outra atrás. Então, mulheres, sejam inteligentíssimas, né? Ajam com cautela, frieza e inteligência.